Eu agradeço a Vossa Excelência e justamente ia enfatizar isto que iria ser colocado agora, né? Que esse diálogo, esse entendimento com a sociedade tem que acontecer com todas as categorias. O Senado Federal já vai fazer uma comissão especial e as comissões temáticas nossas já estão convidando o ministro e grupos para fazer esse debate. Nós temos que tomar muito cuidado, porque mesmo na reforma enviada aqui para o Congresso, a reforma aborda o tema do BPC, Benefício da Prestação Continuada, salário mínimo da pessoa com deficiência e do idoso, e colocam isto como uma questão de previdência, e não é recurso da previdência, esse recurso vem da assistência social, e só se utiliza a estrutura da Previdência para o pagamento, porque a estrutura da Previdência está presente no Brasil inteiro. Então, como existe este equívoco, nós temos que olhar bem esses números para ver se não existem outros equívocos na proposta mandada. Por isso, a necessidade de fazer o diálogo, o entendimento, a discussão, porque me deixou assim triste por duas razões. Primeiro, querer diminuir o salário mínimo, que já é miserável, do deficiente e do idoso. E, em segundo lugar, dizer que isso é previdência. É um equívoco tão básico, tão elementar, né, que já foi corrigido tantas vezes em outras propostas e que se volta ao tema. Mas quero parabenizar Vossa Excelência, dizer da alegria do pronunciamento e reforçar que esse diálogo tem que acontecer com a sociedade. Obrigado pela parte. Eu que agradeço a gentileza da participação e peço a taquigrafia, a inclusão do seu pronunciamento a esse meu discurso. Para encerrar, presidente Antônio Augusto Anastasia, quero mostrar à câmera este gráfico, que é muito eloquente. E para dizer, com base nesse gráfico, que no corrente ano, o déficit da Previdência será de 219 bilhões de reais. No ano que vem, conforme os cálculos do Ministério da Economia, no ano que vem, em 2020, o déficit pulará de 219 para 221. E se corrermos os anos daqui a 10 anos, em 2029, isto é, daqui a 10 anos, o déficit, que hoje, repito, é 219 bi, lá em 2029 será de 425 bilhões de reais. De modo, senhores senadores, telespectadores, ouvintes, é indispensável a reforma da Previdência. Poderemos debater detalhes, mas que é preciso achar uma fórmula de diminuir os déficits desse país. Obrigado pela tolerância. Senador, sim. Permita-me. Senador Jorge Cajuru. Senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, de histórica carreira na crônica esportiva, política e econômica. Então, Vossa Excelência tem preparo para falar da reforma da Previdência e assim usou de forma apropriada a tribuna neste momento. É indispensável ao Brasil inteiro dizer aqui que foi muito importante ouvir as palavras do senador paranaense Flávio Arnes. Eu concordo com cada uma delas. A discussão tem que ser em mão dupla com a sociedade, com este Congresso. E eu falei agora aqui ao respeitoso senador Plínio, tem muita coisa ruim nessa reforma apresentada hoje, presidente Antônio Anastasia. Tenho certeza que o senador Lazier, pelo que observou aqui, pensa assim, tem muita coisa ruim. Flávio Arnes, senador, já disse, a questão do salário mínimo é de uma estupidez brutal. Estupidez brutal. E aí, rapidamente, eu acrescento aqui, foi o meu pronunciamento de ontem, uma reforma da Previdência, sem atacar os caloteiros, ela pode emperrar. Somando aqui, somente os bancos Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, eles juntos obtiveram um lucro de 586 bilhões
E eles, 1, 2, 3, 4, 5 bancos. Esses 5 bancos têm uma dívida previdenciária, senador Lazier, de 1 bilhão e 760 milhões. Ou seja, uma reforma da Previdência para privilegiar os caloteiros e prejudicar os trabalhadores e servidores, me inclua fora dessa, senador Lazier Martins. Obrigado, senador. Concluindo, eu concordo que devemos buscar a cobrança dos devedores. Agora, com relação ao conteúdo, eu entendo que tem vários aspectos muito bons neste texto que vem do governo federal. Também concordo, tem bons tem, mas tem muitos ruins também. Vamos examinar com todo cuidado. Senadora Anastasia, obrigado pela tolerância. Muito obrigado, eminente senador Lazier Martins. Cumprimento por vosso pronunciamento, como sempre, lúcido, ponderado e certamente tocando no tema que será a nossa moldura durante vários meses nesse Congresso Nacional, que é o tema da reforma previdenciária. E aproveito para sempre dividir com Vossa Excelência aqui a presidência, já que Vossa Excelência é o segundo vice-presidente, nosso companheiro na mesa diretora. O próximo inscrito presente é o senador Plínio Valério, eminente senador do Estado do Amazonas, meu correligionário do PSDB, com a palavra Vossa Excelência. Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aproveitando o momento, meu companheiro Crajiru, dessa visita do governo federal, trazer em mãos as mensagens, entendo isso como um bom sinal. Nós passamos por um momento de turbulência, claro, está evidente essa estabilidade. Inclusive essa crise que levou à demissão de um ministro, que foi a primeira de um governo empossado há pouco mais de um mês. Nós, no Senado, porém, não podemos nos deixar contaminar por essa tempestade que está do outro lado, por essa nuvem negra que está acima aqui do Senado. O Congresso é a casa do diálogo, aqui é a casa da confederação. E os senadores, em especial, costumam marcar sua atuação como parlamentares e legisladores pelo debate, pela troca de ideias, pela busca do entendimento. E esse conceito vale para as relações, todos nós que somos, que pretendemos, que queremos ser republicanos. Eu costumo dizer, e é preciso, quando eu prego essa tolerância mútua, eu costumo dizer que assim como nós, no Senado, temos que estar aberto, ser tolerantes, dialogar, conversar, os outros poderes também. As pessoas têm que entender que o parlamento não é um quartel. O parlamento não é uma vara civil ou uma vara criminal. No quartel, a ordem é dada pelo general e é cumprida. A ordem dada é cumprida. Na vara civil, na criminal, sentença, não se discute, se executa. Aqui não. Aqui é diálogo, aqui é conversa. As vitórias no parlamento, elas são parciais, elas não são permanentes. Aqui, a cada gesto, a cada mensagem, a cada votação, é que a gente avança ou não, meu bom companheiro Anastasia. Diálogo, tolerância mútua. As pessoas confundem quando se defrontam com ideias antagônicas, acham que as pessoas estão erradas. As ideias podem, muitas e muitas vezes, ser antagônicas, mas nunca, porém, podem ser excludentes. Eu não posso achar que sou dono da verdade porque eu tenho a minha verdade. Mas esse diálogo, essa tolerância, essa abertura, eu também peço que venha de lá. É mão e contramão. Eu fui eleito pelos amazonenses e assumi o compromisso de votar em tudo que for bom para a República. Pedem paciência com o novo governo? Teremos. Pedem tolerância, compreensão? Teremos sim. Eu chego aqui disposto a ouvir e argumentar. Eu estou aqui consciente de que preciso sempre dialogar. Agora, não querer ouvir o outro lado. Achar que você pode mandar um documento pronto, terminativo, não pode. Não pode. O Brasil está a exigir de cada um de nós a todo e qualquer momento, todos nós brasileiros, todos nós, até mesmo esse que acaba de ser penalizado pela reforma da Previdência.
aposentar um trabalhador no interior da Amazônia com 60 anos. 60 anos ele já está bem adiantado. Até esse mesmo a gente exige dele um gesto de grandeza. Ao pregar a tolerância, ao pregar a harmonia entre os poderes, eu acho que agora chegou a hora da gente exercer, senador, nessa turbulência. Nós do Senado temos que mostrar esse equilíbrio. Temos que ser equilibrados até o último momento. Não podemos nos juntar a picuinhas. Há pessoas que não têm cruz para carregar, pegam 2 palitos de fósforo e tornam uma cruz pesada. Há pessoas que gostam de problemas. E essa não é hora de nós, senadores, entrarmos nessa barca. A travessia é tempestuosa. A nau não é tão segura assim. Essa travessia só será feita, meu amigo Cajuru, Anastasia Regufe, só será feita se nós, o Senado, a Casa da Confederação, nós do Senado, a Casa do Diálogo, entender assim, tiver equilíbrio, tiver tolerância e sabedoria para entender que assim como nós não somos dono da verdade, o judiciário também não é, o executivo também não é. Se os 3 se juntarem, a travessia será feita. O Amazonas torce por isso, presidente. Muito obrigado. Senador, permita-me. Pois não. Senador Plínio, Vossa Excelência tem filhos? Netos até 5 netos. Então tá. Eu queria pedir a eles publicamente aqui, através da TV Senado e da Rádio Senado, a enorme audiência desses 2 veículos, que eles nunca façam nada sem pedir conselhos a Vossa Excelência. O seu pronunciamento é um pronunciamento de conselheiro, né? Pelo equilíbrio dele e exatamente por colocar dessa forma, a nação quer de nós empregados públicos esse comportamento, né? Assim que a gente vai discutir, saber os pontos bons, os pontos ruins, mas de uma forma em que a gente não vai precisar desqualificar ninguém, é apenas discordar, né? E apresentar aquilo que a sociedade espera, porque não sejamos aqui mentirosos. No país há aqueles com a consciência política e há aqueles como os fanáticos torcedores de futebol. E os fanáticos, eles não conseguem às vezes interpretar as nossas opiniões, porque eles têm só um lado, né? É igual boiada, né? Quando a boiada quer a vitória de um candidato, acabou. A gente já teve isso no Brasil, o presidente da República eleito, porque a boiada mandou e a boiada vai de olhos fechados. Então a gente tem que saber separar e esperar que a sociedade também respeite as nossas opiniões, porque aqui nós não vamos ser teleguiados, nós vamos ser equilibrados, como aqui temos o exemplo do senador Regufe, né? Que antes de acionar a boca, sempre liga o cérebro, até porque ele o tem. Parabéns, senador Plínio. Eu agradeço e peço permissão para encerrar, presidente Anastasia. De onde venho e com o tempo eu aprendi. Há momentos que a gente precisa tocar fogo e a gasolina ajuda. Toca fogo, sei lá, no roçado, queimar um entulho, um lixo, mas há momentos que é preciso jogar água. A gente não apaga incêndio com gasolina, apaga com água. E é isso que eu prego. O que não quer dizer que nós não estejamos prontos para o embate direto. Eu defendo apenas o direito que todos temos de divergir. Divergir é a coisa mais importante, principalmente no parlamento. Imagine aqui o senador Regufe chegar, o Cajuru chegar, a Anastasia, pregar uma ideia e todo mundo aprovar. Isso não é parlamento. Parlamento é conversa, é diálogo, é troca, né? É convencimento. E como eu digo, a cada dia uma vitória, mas ela nunca será definitiva. Eu te ouço com muito prazer. Senador Plínio, queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o senador Jorge Cajuru as palavras, ele que veio a brilhantar e ajudar a dignificar essa casa, eleito dignamente pela população de Goiás, do estado de Goiás. E dizer a Vossa Excelência, senador Plínio, que o seu pronunciamento é muito importante nesse momento. Que eu penso que é esse o papel do Senado Federal, o papel de um poder moderador, de um poder que age a favor do país. Infelizmente, na história republicana desse país, o poder legislativo, ele às vezes age como um puxadinho do poder executivo. E às vezes ele age fazendo chantagens e barganhas junto ao poder executivo, atrapalhando o desenvolvimento do país, criando obstáculos para o desenvolvimento do país.
lutando por coisas que não são republicanas às vezes. Então, o papel do Poder Legislativo é exatamente o descrito, muito bem descrito por Vossa Excelência nesse pronunciamento, que é o papel de ser um poder moderador, um poder independente, moderador, a serviço da sociedade brasileira. E é isso que eu espero que o Senado Federal, e assim eu espero que o Senado Federal atue nessa quadra política que nós vivemos. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento. Obrigado, senador Ragulf. Eu incorporo a sua parte e encerro dizendo o seguinte: eu vejo o Cajuru com simplicidade de avô. Chego aqui, caboclo das barrancas de um rio, eleito por amazonenses que pensam como eu. Para mim é simples. Cheguei aqui e me despi de toda e qualquer vaidade, colocando o destino da nação acima dos meus desejos políticos e futuros. Eu espero que assim eu possa colaborar com este Senado. Agora encerro de vez, presidente. Obrigado. Muito obrigado, senador Plínio. Cumprimento Vossa Excelência por vosso pronunciamento, que nos faz lembrar os velhos sábios romanos que têm o vosso nome, o grande naturalista Plínio Velho e o grande jurista Plínio Jovem. E Vossa Excelência, com certeza, segue essa tradição, em nome muito bem escolhido por vossos pais. Meus cumprimentos. O próximo inscrito que está presente no plenário é o senador Flávio Arnes, que terá a palavra, e o próximo inscrito é o senador Ragulf. Senador Flávio Arnes, Vossa Excelência, portanto, está convidado para apresentar o seu discurso. Senador Flávio Arnes, da rede do glorioso estado do Paraná. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, quero em primeiro lugar cumprimentá-lo também, né? Uma alegria nós nos reencontrarmos aqui no Senado Federal. Vossa Excelência, que tem uma trajetória tão importante, bonita, né? Uma alegria estarmos juntos aqui, procurando construir caminhos para o Brasil. Eu quero destacar mais uma vez, já fiz isso na parte ao senador Lazier, de que a reforma da Previdência trouxe um equívoco em relação às pessoas com deficiência, naquilo que se refere ao BPC, Benefício da Prestação Continuada. É o salário mínimo para a pessoa com deficiência e para o idoso. As pessoas confundem os números e isso me causa preocupação, porque certamente eu preciso ler o documento que foi entregue ao Senado com mais calma, porque aí se coloca a questão do BPC como um débito da Previdência, inclusive na reforma da Previdência querendo se diminuir o valor do BPC para o deficiente e o idoso. Isso eu quero dizer, em primeiro lugar, que não é um problema da Previdência Social. Este recurso, deixar muito claro, é do orçamento da assistência social, não tem nada a ver com Previdência. O que se faz com a Previdência? Distribui-se estes recursos nas agências do INSS, porque existe uma infraestrutura no Brasil inteiro da Previdência. Então, não teria cabimento criar-se uma outra infraestrutura para a distribuição do recurso da assistência, né? Então, não sei por que surge esse problema, porque em outras tentativas de reforma aqui dentro do Congresso Nacional, também sempre se volta ao mesmo assunto. Agora, isso causa um mal-estar extraordinário para as famílias das pessoas com deficiência, para as pessoas com deficiência e para os idosos. Porque, no mínimo, por exemplo, o critério para a pessoa com deficiência é a família não ter uma renda superior a 1/4 do salário mínimo, que é um critério de absoluta miserabilidade, não tem nem cabimento. Todos os outros benefícios concedidos têm como critério o patamar de meio salário mínimo ou mais. Para a pessoa com deficiência, é 1/4 do salário mínimo. E as famílias dizem, olha, você precisa ser miserável,
né, para ter este benefício. Além disso, se a família tem 2 filhos com deficiência, eu quero repetir hoje, né, porque eu já falei sobre isso no outro dia, se a família tem 2 filhos, teria que ter, na verdade, o benefício de 2 salários mínimos. Mas aí, vamos dizer, a orientação é no sentido de se dizer, não, o primeiro salário mínimo passa a constituir renda da família. E isso ultrapassa 1/4 do salário mínimo, que é o critério para se conceder o benefício. Eu digo, senadora Anastasia, isso não é renda, isso é benefício, tem que distinguir, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente imagina a situação de uma família, né, que tem um filho com deficiência ou filha com necessidades mais acentuadas, às vezes bem acentuadas, e que tenha, por exemplo, 20 anos de idade, use fraldas, fique em casa, né? Quer dizer, é um critério muito particular que deveria ser analisado e visto, né? Para que a renda, pelo menos, fosse de acordo com a condição da família e a condição da pessoa com deficiência, porque é diferente você ter uma necessidade leve de uma necessidade acentuada. E, ao mesmo tempo, a mãe, por exemplo, e sempre a mãe que sofre mais nessas situações, a mãe acaba, inclusive, não podendo trabalhar, não trazer renda para a família, pelo fato de ter um filho com deficiência, que não deveria ser um ônus dessa natureza, deveria haver políticas públicas adequadas para atender essas pessoas. E entre as políticas públicas adequadas, sem dúvida, a mais adequada é ter educação em tempo integral para essas crianças, adolescentes, jovens, adultos. Educação em tempo integral significaria essa pessoa ficar na escola durante o período do dia. Isso significaria até um fôlego, né, porque a mãe e o pai também precisam ter o tempo para eles, né, para poderem respirar, discutir, conversar, dialogar, até para atender melhor o filho. E, ao mesmo tempo, isso permitiria que a mãe, né, ao mesmo tempo, pudesse trabalhar também, trazer renda, chegar em casa, atender o filho, a filha, né? Então, isso tudo nós temos que ver assim nesse debate, né, que está acontecendo, para que a gente possa incluir, inclusive, um valor diferenciado no Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação, que vai se extinguir no ano que vem, para ter um valor especial para a pessoa com deficiência e para a educação em tempo integral dessa pessoa. Seria uma saída, não é? Pode ser feito gradativamente, não precisa, obviamente, ser feito tudo de uma vez. Então, esse debate todo sobre o bem-estar das pessoas, o que fazer, como auxiliar as famílias, isso é muito importante. Inclusive, e eu falei sobre isso semana passada, há um movimento nacional, e eu quero novamente destacar para que as famílias das pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, possam também sempre se manifestar, que é um movimento que se chama Eu Empurro Esta Causa. É o movimento de mães pelo Brasil, que começou no sábado passado, mas vai continuar, e a gente deve apoiar, falar sobre isso, convidar as pessoas para que se assine um documento que pretende colher mais de 2 milhões de assinaturas, justamente para, né, fazer essas mudanças tão importantes aqui em termos da concessão do BPC. Então, a gente, dentro da reforma da Previdência, que todos nós achamos que deve ser feita, debatida, discutida com a participação da sociedade, né, com todos os setores, esse diálogo tem que ser mantido para que a gente possa, então, ter uma reforma boa. Quero também dizer que hoje de manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, foi criada a subcomissão permanente para assuntos sociais da pessoa com deficiência. Também uma outra discussão sobre saúde mental, que é uma área muito importante, né, que é a depressão, suicídio, né, a promoção da saúde mental,
o atendimento de pessoas dependentes químicas, de álcool, de drogas. Então, todo esse debate pretendemos, e a comissão pretende, que aconteça dentro da Comissão de Assuntos Sociais. Ao mesmo tempo, também foi criada uma subcomissão, e é importante para as mães e pais do Brasil, sobre doenças raras, ou seja, a média é para o atendimento, quando há um número de mais ou menos 70 pacientes para uma população de 100 mil habitantes. Então foi criada a subcomissão, e este é um assunto que deve ser debatido, acesso a medicamentos, né, que inclusive a gente também fica entristecido quando vemos que a pessoa usa o BPC, o benefício, o salário mínimo, porque ela diz, não, com isso eu compro o medicamento. Não é para comprar o medicamento tem que ser fornecido. O BPC, o salário mínimo, é para melhorar a condição de vida da pessoa, ter mais condições, ter alternativas, né? Então, isto é algo, assim, muito importante. Essa subcomissão é de autoria da nossa colega senadora Mara Gabrilli. Então, nesse sentido, é o apelo que a gente faz, lógico, para o entendimento, diálogo, reforma da Previdência tem que ser debatida, discutida, e vamos chamar a sociedade toda aqui, os ministros, para todos opinarem, chegarmos a conclusões boas, né, para que a gente possa, enfim, ter um Brasil que o recado das urnas, se Vossa Excelência me permite, só um tempinho para terminar, o recado das urnas foi no sentido de esperança. O Brasil tem muita esperança que o Brasil vá melhorar. O povo quer isso, esperança. E lá naquela ocasião, junto com a esperança, a mudança, né? Ares novos para a gente, assim, ter um Brasil melhor, né? E nesse sentido que a gente faz o apelo, inclusive, para o presidente, que tem tanta gente torcendo para que também o governo dê certo, que as medidas sejam adequadas, que haja desenvolvimento, para que haja um clima de diálogo e de entendimento dentro do próprio governo. Este que é o apelo, né? Para que as pessoas se conversem, dialoguem, façam em conjunto, que a população está olhando e querendo que as coisas aconteçam. Então, que os episódios dos últimos dias, obviamente, né, serem evitados, né? E a gente sempre pensar, olha, o nosso futuro, o futuro começa, a gente tem que pensar hoje, futuro começa hoje. Não adianta ficar olhando para trás para ver o que aconteceu, não aconteceu, ver a lição, mas pensar, o futuro começa hoje. Amanhã que a gente possa dizer de novo, o futuro começa hoje. Estamos aí trabalhando para que as coisas no Brasil deem certo, que é isto que a população quer. Transparência, diálogo, entendimento, ministros se conversando entre eles, não batendo cabeça, como a gente diz, no futebol também, né? Quer dizer, o Cajuru está aí também e pode reforçar a expressão, porque nós queremos que o Brasil dê certo. Eu sou da Rede Sustentabilidade, o Cajuru falou agora há pouco que não é oposição, e eu uso a mesma expressão dele. Não sou oposição, eu sou de posição. Posição clara a favor daquilo que é importante para o nosso país. Então, senhor presidente, agradeço, parabenizo, que bom estarmos juntos aqui, né? Sou seu admirador, né? E vamos em frente, né? Eu estou aqui para contribuir, né, para que o Paraná e o Brasil estejam bem representados por todos nós. Obrigado. Senador.